Olá, meus queridos e minhas queridas. Hoje estou passando por aqui não na condição de advogada, mas de professora do Colégio Estadual Oliveira Brito, para deixar algumas dicas práticas aos meus alunos que irão fazer a prova do Enem. Dicas para a elaboração de uma boa redação, ok? Relembrando que o tipo de texto cobrado para a prova do Enem é o texto dissertativo. E o que é o texto dissertativo? O texto dissertativo é um texto que aborda determinado assunto de maneira imparcial, ou seja, não pode usar a pessoalidade. Exemplo, eu acho, eu penso, na minha opinião. O correto é utilizar o verbo na terceira pessoa, ou seja, usando a impessoalidade. Pegou a prova? Respire fundo, tire o nervosismo e comece a ler os textos motivadores. Esses textos trazem muitas informações que você poderá utilizar no desenvolvimento da sua redação. Porém, você não pode copiá-los, certo? Feita a leitura, comece a observar qual é o assunto, pois o tema está dentro do assunto, e tente delimitar o bastante para que você não fuja do tema proposto. Exemplo, o assunto violência é um assunto amplo, né? Aí você vai delimitar esse assunto. Exemplo, violência doméstica contra a mulher. Eu delimitei, né? Eu especifiquei. Ficou de uma forma mais restrita. E aí tem como você explorar mais, certo? Feito isso, você já vai começar a pensar na estrutura da redação. A redação, ela é formada pela introdução, pelo desenvolvimento e pela conclusão. O parágrafo da introdução, ele deve apresentar o assunto. Deve ter de 3 a 5 linhas. Porém, você não vai se aprofundar. Você só vai apresentar o tópico frasal, certo? Traz apenas a ideia principal. Feito isso, você já parte para o desenvolvimento. No desenvolvimento, você vai trazer a tese, certo? E lembrem de Jojo Todinho, quem assistiu a Fazenda, né? Quando ela fala assim, eu não estou errada na minha tese. Ou seja, no meu posicionamento, na minha ideia, certo? Então você argumenta com base na sua tese, né? Tendo cuidado para ser um parágrafo com coerência e com coesão. E o que é a coerência? A coerência está relacionada com a organização das ideias, certo? Para que elas venham estar ali concatenadas, tendo sempre o cuidado para não fugir do tema proposto. E a coesão está relacionada com a conectividade das orações, ou seja, você tem que saber quais são os conectivos ali que você vai poder utilizar para que haja coerência também, né? Tenha sentido. Aí eu sugiro a vocês estudarem um pouquinho, né, as conjunções, que ajuda bastante. E eu costumo ensinar aos meus alunos assim a dividir o desenvolvimento em 2 parágrafos, o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. O desenvolvimento 1 você traz uma ideia, no desenvolvimento 2 você traz uma outra ideia, certo? E tendo cuidado de elaborar assim 5 linhas para cada parágrafo, sendo que no desenvolvimento de um modo geral vai dar um total de 10 linhas. Então veja bem, eu já tenho 5 linhas na introdução, de 3 a 5 linhas. No desenvolvimento 1, 5 linhas. No desenvolvimento 2, mais 5 linhas. Vamos ter umas 15 linhas já, certo? E por fim, nós temos a conclusão. E o que é a conclusão? A conclusão é o fechamento, né? É o desfecho do seu texto. Você vai trazer a solução para aquela problemática que foi levantada por você, ok?
Aí o que é que eu sugiro? Eu sugiro que vocês também desenvolvam de 3 a 5 linhas, a mesma quantidade que desenvolveu na introdução. Aí você vai fechar umas 20 linhas, certo? Pronto. Feito isso, você vai agora ter o cuidado com a estruturação estética da redação. O que é isso? Vocês vão ter que ter o cuidado com a centralização do título. Quando começar a desenvolver o primeiro parágrafo, que é a introdução, vocês vão dar um espaço de 2 dedos do início da linha, né, que é o recuo do parágrafo. Vocês vão ter o cuidado, né, de alinhar as margens, tanto à direita quanto à esquerda, para não ficar com aquelas margens tortas, certo? E tendo cuidado para quando chegar no finalzinho da linha, aplicar a separação silábica corretamente. Porque quando nós aprendemos a separar as sílabas, não foi para falar de forma pausada, mas sim para aprender a separar as sílabas, porque quando você está desenvolvendo um texto que você chega no finalzinho da linha, você vai colocar a outra palavra, a complementação da outra palavra na outra linha de forma correta, certo? Atentar com os erros de grafia. Se não tem a lembrança de como se escreve aquela determinada palavra, mude-a por uma outra sinônima, ok? Palavras difíceis não quer dizer que você escreva bem. Faça uma redação simples, ok, gente? Se errar uma palavra ou até mesmo uma linha inteira, apenas passe um traço na palavra errada ou na linha inteira que você errou. Somente um tracinho. Não precisa riscar como se você estivesse ali preenchendo um volante da Mega Sena, né? Porque está errado. Isso vai chamar a atenção da pessoa que vai corrigir sua redação. Então, basta somente fazer uma linha, passar uma linha. Ou se você for muito perfeccionista, né, com relação à questão da beleza estética da sua redação, do seu texto, use as palavras corretivas, as expressões corretivas. Quais são elas? Ou seja, isto é, ou melhor, lembrem-se que essas expressões, elas vêm sempre entre vírgulas, não é isso? E aí você coloca a palavra correta. Não utilizem os parênteses, porque tem gente que usa os parênteses para anular a palavra errada ou a expressão errada que colocou lá. Os parênteses eles não têm essa finalidade, certo? Então não usem parênteses para neutralizar, anular o que você escreveu errado. Pelo contrário, a função dos parênteses é destacar, entendeu? Aquilo que você escreveu. E você não quer destacar, você quer justamente neutralizar, né? Então faça dessa forma. Feito isso, né, observando todas essas considerações, observar uma escrita simples, sem colocar vocábulos que não saibam o significado, cuidado com as gírias, as abreviações de determinadas palavras, porque muitas vezes nós temos o costume de estar ali no WhatsApp escrevendo você, também, quando, e a gente vai abreviando. Não vá fazer isso na redação, certo? Escreva a palavra por completo, por extenso, não nada de abreviaturas, somente aquelas abreviaturas que é recomendada na nossa gramática, certo? Bom, por fim, seguindo todas essas dicas, certamente vocês farão uma boa redação, certo? Um beijo da professora Jaciara Santos, estou torcendo para que vocês tenham êxito nessa prova do Enem, que foi um ano assim que realmente, né, deixou todos nós numa situação bastante delicada, sem assunto, sem estudo, sem contato. Que saudade eu sinto de vocês, meus queridos. Mas a prioridade é a nossa saúde, correto? E assim que puder, eu vou deixar um material no meu Facebook, no Instagram, e aí eu vou deixar de uma forma para que vocês possam baixar e até mesmo dar uma lida até na hora que for fazer a prova, tá certo? Mas guarda essas palavras aí, essas dicas que eu deixei para vocês, que vai ser de grande importância, tá? Beijo, fica com Deus.